Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Eu venho trazendo aqui hoje mais um vídeo, mais uma poderosa palavra de Deus para nossas vidas. Aqui no canal Ministrando a Palavra, nós vamos aprender sobre uma regra muito importante em nossas vidas. E o tema do vídeo de hoje é: a ordem dos fatores altera o resultado. Você já deve ter ouvido falar que a ordem dos fatores não altera o produto, né? O resultado. Porém, no reino espiritual é totalmente diferente. No reino espiritual, não podemos aplicar essa regra desse jeito. No reino espiritual, a ordem dos fatores altera e muito o resultado, tá? É muito influente no resultado. A ordem dos fatores, a ordem dos acontecimentos, a ordem das decisões muda muita coisa. É o que nós vamos aprender aqui. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 43, lembrando que eu não vou ler todo o contexto para que o vídeo não fique muito extenso. Eu vou ler somente os versículos principais, ok? Mas você aí na sua casa, você leia todo o contexto antes e depois, tá ok? Dito isso, vamos lá. Versículo 43 diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Certo? Talvez você não esteja entendendo ou compreendendo, mas eu vou te explicar. Quando você ler o contexto, você vai entender melhor, tá? Dentro desses dois versículos, nós temos muitas informações. Agora nós vamos separar cada informação dessa para que possamos compreender algumas coisas importantes, tá? Mas isso é só uma aplicação na leitura. O sentido espiritual ainda virá logo depois, tá? Então vamos lá entender a parte escrita. O que a palavra nos dá informação é que é uma mulher, e essa mulher não tem aqui relatada a origem dela, se ela é judia, se ela é de outra nação, se ela é samaritana, não diz de onde ela é, tá? Outra coisa, não diz a idade dela, não é citada a idade dela, tá? Então não sabemos nem a origem nem a idade dela, sabemos somente o nome, quer dizer, sabemos somente que é uma mulher, tá? Também não diz o nome dela. Essa mulher sofria de um fluxo de sangue, tá? O que é um fluxo? Um fluxo é um escorrimento, tá? É algo que corre, que escorre, é algo que está sempre em constante movimento, tá? É como se fosse um rio. Se um rio fosse parado, ele seria um mar, seria uma lagoa, seria um lago. Mas o que faz dele ser um rio é justamente o seu movimento contínuo, tá? Isso é um rio, é uma corrente, é algo que escorre, isso é um fluxo.
O que faz do rio ser um rio é o seu fluxo constante de movimento, tá? Entendido isso, vamos para o seguinte: não era um fluxo qualquer, era um fluxo de sangue, tá? Então podemos imaginar, a palavra não diz, mas podemos imaginar que por se tratar de um escorrimento, um fluxo de sangue que saía do seu corpo, nós podemos imaginar que ela era meio debilitada, fraca, entendeu? Talvez com a imunidade baixa, talvez até doente por conta disso, tá? Não sabemos a que nível ela era debilitada, mas podemos imaginar que ela era um pouco debilitada porque o que saía do seu corpo era sangue, certo? Outra coisa, ela sofria com esse fluxo de sangue há 12 anos na sua vida, tá? 12 anos. Então foram 12 anos sofrendo com esse fluxo, foram 12 anos gastando com os médicos todos os seus haveres, pelo que diz aqui. Não foram alguns haveres, não foram poucos, não foram muitos, foram todos. E quando a Bíblia diz todos, é todos, tá? E ela gastou tudo que ela tinha, seus recursos, seu dinheiro, talvez até algo que ela havia vindo juntando, algum dinheiro, algum valor, com o tempo precisou gastar para investir na sua saúde, na sua cura. Mas a palavra diz que nenhum dos médicos pôde curá-la. Aqui no final diz: e por nenhum pudera ser curada. Ou seja, ela investiu na medicina, investiu no homem, investiu no médico, investiu no homem, no ser humano. Quando eu digo homem, eu digo ser humano. Investiu no ser humano, certo? Todos os seus recursos, tempo, recurso, atenção, cuidado, tudo ela investiu no médico. E ela não conseguiu alcançar a sua cura. Só que eu creio que ela ouviu falar de Jesus e que Jesus curava, que Jesus libertava. Talvez ela tenha ouvido dizer dos feitos, milagres, das maravilhas que Jesus fazia. E ela rompeu com muita dificuldade aquela multidão que estava ao redor de Jesus. Você pode ler o contexto. Ele estava andando, caminhando, e ao redor dele tinha uma tão grande multidão, tão grande que todos que estavam ali perto dele encostavam nele, tocavam nele. Só que quando essa mulher conseguiu atravessar a barreira dessa multidão, ela tocou, não foi na mão, não foi no rosto, não foi no ombro, tá? Foi na orla da sua veste. Sabe aquela pontinha da roupa lá no final, perto do pé? Foi lá que ela tocou, certo? É como se fosse a bainha. Ela tocou na bainha das vestes de Jesus. E no momento que ela tocou na orla da veste do Senhor Jesus, no mesmo instante ela foi curada. Por que que isso aconteceu? Simplesmente por ela ter tocado na orla da veste do Senhor Jesus. Ela não simplesmente chegou e tocou, ela teve dificuldade, ela lutou, ela atravessou a multidão, e não tinham poucas pessoas. Se você ler o contexto, você vai ver que Jesus, que os discípulos falam, os apóstolos falam: mestre, todos te tocam e dizes, alguém me tocou? Você pode ler ali, tá? Aqui no versículo 46, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, tá? Então ela se mostrou a Jesus
E no versículo 48 Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. No mesmo instante ela foi curada. Por que isso? Porque a ordem dos fatores altera o resultado no mundo espiritual, tá? Se ela tivesse buscado a Deus antes, ela não teria vivido 12 anos com esse fluxo, não teria sofrido por 12 anos, não teria gastado seus recursos, seu tempo, sua atenção com isso por 12 anos. Não teria sido frustrada por 12 anos, porque ela não foi em um médico só. Médico aqui está no plural, médicos, tá? E por nenhum dos médicos que ela tentou, ela pôde ser curada. No momento em que ela tocou na orla de Jesus, ela foi curada, tá? Jesus, ele disse assim, ó, vamos lá, aqui em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33, diz assim, ó, olha o segredo aqui, olha o segredo, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, tá? Esse é o segredo, tá? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que coisas são essas que serão acrescentadas? Novamente, leia o contexto e você vai ver que falam de coisas materiais, coisas físicas. Essas coisas materiais, coisas que os nossos olhos veem, coisas que nós precisamos aqui na terra, coisas físicas, tá? Essas coisas serão acrescentadas, não são necessárias, são importantes sim, concordo, mas não são necessárias, não devem estar em primeiro lugar, tá? A palavra, Deus sabe o que cada um de nós precisa e necessita para sobreviver: comida, vestes, um teto, uma cama, uma casa. Ele sabe. Cada um de nós muitas vezes precisa de um carro, de um veículo, uma moto, para se locomover com mais facilidade. Deus sabe. Só que não devemos buscar essas coisas em primeiro lugar. Devemos buscar a Deus, o seu reino, a sua vontade, em primeiro lugar. E todas essas coisas serão acrescentadas, tá? Devemos buscar primeiro, para resumir, o reino espiritual. E o que for do reino material nos será acrescentado, é uma consequência. Agora, se buscarmos primeiro no reino material, poderemos até receber ou não vou te dar certeza. Essa mulher sofreu por 12 anos, padeceu por 12 anos, porque buscou primeiro no homem, tá? Então, ela ficou 12 anos e não conseguiu receber o que ela queria, tá? E não faria nenhum sentido buscar o reino de Deus em primeiro lugar se não houvesse uma vantagem. Você recebe o que você quer quando você busca Deus em primeiro lugar, porque Deus vai ver o teu esforço, o nosso esforço, em buscá-lo em primeiro lugar, deixando as coisas materiais de lado para buscá-lo, para dar a Ele primeiro lugar, mais importância, para dar a Deus um lugar de honra em nossas vidas, em nossos corações, e com certeza Ele se agradará de nós e nos dará o que deseja o nosso coração, tá? Agora aqui para refletir, aqui em Mateus ainda, só que no capítulo 16 e no versículo 26, diz assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? O que adianta passar esses anos todos que talvez você está passando, viveu, e perder a alma no final? É melhor buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e ter tudo mais acrescentado, ou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual que você prefere?
Você prefere ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no final? Você prefere? Ou você prefere buscar primeiro o reino de Deus e ter tudo aquilo que você deseja em seu coração, na sua vida, por consequência de buscar a Deus em primeiro lugar? Porque Deus sabe o que nós precisamos e sabe o que é melhor para nós, porque Ele cuida de nós. Então, meu amado, minha amada, você ouviu essa mensagem? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado. Não se preocupe com o que você vai comer, vestir, para onde você tem que ir. Busque primeiro o reino de Deus, a vontade dele, e o mais ele vai acrescentar, tá? Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista. Confia nele e o mais ele fará, tá? Então, busque a Jesus em primeiro lugar. Amém? Então, fico aqui em mais um vídeo, mais uma poderosa mensagem da palavra de Deus. Espero ter abençoado a tua vida. Se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. E o mais importante, compartilhe esse vídeo, essa mensagem de Deus, com todas as pessoas que você conhece, tá? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.